A história tem início em uma floresta calma, quase silenciosa, onde apenas uma casa solitária se destaca no meio do cenário. É lá que conhecemos Ryo Mijara, que acaba de acordar e decide sair para observar o que existe ao redor. Ao colocar os pés para fora, ele olha a paisagem verde à sua volta e, quase como um reflexo natural, recita um feitiço simples que faz surgir uma pequena quantidade de água em sua mão. Logo em seguida, a cena muda e somos levados ao instante anterior à sua chegada naquele lugar. Ryu desperta de repente, confuso, percebendo que não reconhece o ambiente à sua volta. De dentro de uma névoa espessa, um homem aparece e logo o informa que aquele lugar não é o além. Quando conseguem se ver com clareza, o homem pergunta se o nome dele é Ryo, e ele confirma. Ao ouvir a resposta, o estranho parece aliviado e conta que há muito tempo não encontra ninguém por ali. Sem enrolação, ele avisa que Ryo perdeu a vida em um acidente. Surpreendentemente calmo, Ryo responde que se lembra disso. Provavelmente foi atropelado por algum veículo. Em seguida, ele quer saber se está diante de Deus, mas o homem explica que não é exatamente isso, que está mais próximo do que se chamaria de anjo, e se dispõe a esclarecer suas dúvidas. Ryo decide chamar esse homem de Michael e diz que, já que vai reencarnar, gostaria de entender o que o espera. Michael responde que ele pode escolher viver como quiser, que não há missões obrigatórias nem destino traçado. Isso faz Ryo refletir por alguns instantes. Então, expressa o desejo de ter uma vida tranquila, algo leve e sossegado. Michael revela que a nova vida de Ryo será em um mundo chamado FI, onde a magia existe. Lá, 1 em cada 5 pessoas nasce com habilidades mágicas, e o elemento que Ryo terá será o da água. Para garantir essa vida calma que tanto quer, ele será colocado na Floresta Rondo, onde já existe uma casa pronta para ele, com suprimentos que devem durar 2 meses. De volta ao presente, Ryu examina o estoque de comida congelada e deduz que foi a magia que permitiu aquilo. Michael ainda havia explicado que uma barreira mágica protegeria a casa contra monstros. Enquanto explora a nova morada, Ryu encontra uma enciclopédia sobre criaturas e outra sobre plantas. Apesar de não reconhecer a escrita, ele consegue entender tudo, o que lhe parece estranho e interessante. Começando seus primeiros testes com magia, ele logo percebe que não precisa pronunciar nada para ativá-la, basta visualizar. Isso o desaponta um pouco, pois sempre achou empolgante gritar nomes de feitiços em voz alta. Outro detalhe que o incomoda é que só consegue produzir água fria, o que impede que aproveite a banheira de casa para um banho relaxante. Sem outra alternativa, ele tenta fazer uma fogueira usando gravetos, mas rapidamente percebe como isso é trabalhoso e desiste. Ele então volta sua atenção para tentar congelar a água num balde, ainda sem sucesso. Está determinado a criar gelo, já que seu objetivo é usar um feitiço que gere lanças congelantes. Assim, começa a visualizar a água, tentando diminuir sua energia térmica, unindo as moléculas de oxigênio e hidrogênio de maneira precisa. Quando finalmente consegue formar o gelo, comemora mentalmente, agradecendo as ligações de hidrogênio pela conquista. Depois, molda o gelo em uma espécie de lente, que utiliza para concentrar a luz do sol sobre a madeira, criando fogo com isso. Ao anoitecer, toma um banho quente e reconhece que conseguiu avançar bastante só no primeiro dia. Pensativo, conclui que, se foi capaz de fazer gelo manipulando as moléculas, também deve ser capaz de produzir água quente com o mesmo raciocínio. Admite que magia é extremamente útil e já percebe que terá muito o que explorar dali em diante. No dia seguinte, Ryu acorda, prepara um pouco de carne e se lembra de que Michael garantiu comida por apenas 2 meses. Quando esse período terminar, terá que buscar sua própria alimentação. Como a floresta além da barreira provavelmente está cheia de monstros, ele sabe que uma simples faca não será suficiente para protegê-lo. Vai precisar de feitiços ofensivos. À noite, é Ryo quem aparece em cena. Sem perder tempo, ele sai para praticar magia e lança sua primeira esfera de água. Mesmo não sendo muito poderosa, ele se sente animada por ver o feitiço funcionando. Tentando melhorar, ele troca o feitiço por um jato de água, imaginando um fluxo fino e veloz. No entanto, tudo o que consegue é um jato fraco e de pouco alcance. Ela se lembra de uma pergunta que Ryo havia feito a Michael: como exatamente a magia funciona? A resposta do anjo foi clara: é preciso visualizar com precisão e ganhar experiência. Inspirado por isso, Ryo decide repetir o jato várias vezes. Horas se passam e ele começa a ver progresso. Ao retornar para casa, tenta o processo inverso da formação de gelo para aquecer a água.
Apesar de acabar se queimando, sente-se satisfeito por ter conseguido. No dia seguinte, tenta criar gelo diretamente no ar. A tarefa é lenta, mas ele obtém sucesso. Empolgado, convoca uma lança de gelo, mas logo após ela se formar, ele desmaia. O esforço foi demais. Entende que, com essa limitação, ainda não está preparado para lutar de verdade. Decide, então, intensificar seus treinos. Conjura feitiços repetidamente, mantendo o ritmo até o sol se pôr. Quando o cansaço finalmente o derruba de joelhos, ele percebe que esgotou sua energia mágica. Naquela noite, aprende uma lição importante. Precisa fazer fogo enquanto ainda há sol, já que esse é seu único método. Sem isso, acaba sem jantar. Nos dias seguintes, continua praticando. E com o tempo, o esforço dá resultado. Consegue criar sua lança Icicle com rapidez, mesmo que o alcance ainda seja curto. Mesmo assim, sente que está na hora de sair da área protegida. Com sua lança mágica nas mãos, Ryo finalmente cruza a barreira. Avançando pela floresta, ele chega a um rio, onde encontra algo que procurava há tempos: quartzo. Com ele, poderá fazer fogo mesmo sem sol. Com esse recurso em mãos, decide procurar uma erva com propriedades medicinais. Se conseguir, considerará sua missão cumprida. Nesse momento, se depara com um javali laser e, assustado, sente o corpo travar. O medo o paralisa por instantes, e a imagem da criatura avançando o faz reagir. Ele se joga para o lado, escapando por pouco. Quando o monstro parte para outro ataque, ele se lembra de seu treinamento. Então, cria uma trilha de gelo no chão, fazendo com que o laser escorregue em sua direção. Como último recurso, ele faz surgir uma série de lanças bem à sua frente, formando uma espécie de escudo cheio de pontas afiadas. O monstro, sem conseguir parar a tempo, colide com aquilo e é derrotado na hora. Naquela noite, Ryo retorna para casa e decide consultar a enciclopédia de monstros. Ao folhear as páginas, descobre que ler é considerado o tipo mais fraco. Ainda assim, 2 páginas no final do livro chamam sua atenção. Embora seja um volume básico, nelas há registros especiais sobre dragões, criaturas capazes de destruir uma cidade inteira com facilidade, mesmo sem receber ajuda. Segundo o livro, o único conselho possível ao ver um dragão é fugir o mais rápido que puder, embora até isso seja improvável de funcionar. Há também informações sobre os diabinhos, seres misteriosos com origens desconhecidas, e não se sabe se são anjos caídos. As anotações só dizem que se alguém encontrar um, é melhor rezar para que consiga sobreviver. Ryu se questiona sobre a utilidade de saber tudo aquilo, e ao pensar mais profundamente, percebe o quanto esse mundo é repleto de perigos e mistérios. Mais tarde, ele sai novamente para colher frutas e experimenta uma delas, notando o equilíbrio perfeito entre o doce e o ácido. De repente, é surpreendido por um monstro alado. Após escapar de um ataque inicial, o inimigo libera uma rajada de vento que, por sorte, não o atinge. Isso faz com que Ryo acredite que o monstro ficou mais forte. Ele começa a fugir, criando escudos de gelo no caminho para dificultar os ataques. Observando melhor, ele reconhece a criatura. É um Assassin Hall, que utiliza magia de vento invisível chamada Air Slash e também investe com bico e garras. Sem chance de escapar, Ryo decide enfrentar a criatura. Para isso, para de correr e começa a lançar vários jatos de água contra ela. O monstro desvia no ar com agilidade e parte para o ataque, aumentando sua velocidade. Ryo então cria um bloco de gelo suspenso, fazendo com que o inimigo colida diretamente nele e caia no chão, vários metros distante. Ryo se aproxima, se preparando para continuar o combate, mas o monstro se recupera rápido e volta a voar. Nesse instante, ele percebe que o Assassin Hall está com um dos olhos machucados. Após alguns segundos no ar, o monstro se vira e voa para longe. Com o perigo afastado, Ryo finalmente se joga no chão, exausto, tentando aceitar o quanto é complicado manter uma vida tranquila ali. Ele passou tanto tempo fugindo do monstro que acabou se perdendo no caminho de volta para a cabana. Enquanto tenta reencontrar seu lar, se depara com uma luz estranha no meio da floresta. Ao se aproximar, vê algo assustador. Um homem sem cabeça usando armadura e montado num cavalo igualmente decapitado. No dia seguinte, ele continua sua exploração pela floresta e elimina as criaturas que cruzam seu caminho numa terça-feira qualquer, usando com sucesso suas lanças de grampo fácil. Depois de muito esforço, Ryo encontra novamente sua cabana. A partir daí, ele passa a realizar essa rotina com frequência. Caçar, coletar mantimentos e treinar sua magia sempre que possível, na esperança de aprimorar suas habilidades. Em um desses dias, ele encontra uma praia. Sem pensar 2 vezes, entra no mar.
mas é surpreendido por uma enorme criatura vinda das profundezas. Ryu sai da água o mais rápido que pode, assustado com o ataque inesperado. Mais tarde, ele desenvolve um feitiço chamado Jato Abrasip, uma rajada de água super concentrada, que consegue cortar uma rocha com precisão. Depois disso, descobre que, ao endurecer o gelo com magia, pode transformá-lo em algo parecido com um abrasivo granulado. Aos poucos, começa a se acostumar com o uso da magia. Em certa noite, decide voltar até o local onde viu o Dullahan, agora portando uma espada feita de gelo. Embora saiba que o Dullahan aparece na enciclopédia de monstros, ainda tem dúvidas se ele é mesmo um monstro ou algo mais avançado. De qualquer forma, não se preocupa com isso. Ele sente que pode continuar aprendendo por conta própria. Ryu toma a iniciativa e ataca primeiro, mas o Dullahan bloqueia todos os seus golpes com facilidade. Num momento de contra-ataque, Ryu se protege com um escudo de gelo, embora ainda seja afetado pela força do impacto. Na tentativa seguinte, ele desvia para tentar responder com outro golpe, mas erra o movimento. O Dullahan aproveita a brecha e o acerta de lado. Mesmo com a proteção de Ryu, o golpe é forte o suficiente para derrubá-lo no chão. Ele então aceita que não tem como vencer aquela luta agora, mas como sobreviveu, decide que vai voltar ali todas as noites. Sente que o Dullahan, de certa forma, está tentando lhe mostrar que quer treiná-lo. Logo em seguida, o Dullahan transforma a água da própria espada em gelo e caminha até Ryu para entregá-la. Quando estende a mão, a arma volta à forma original. Ryu entende que ele deseja que ele aprenda a usá-la. Ao segurar a espada, o Dullahan simplesmente retorna para o lago, como se dissesse que, a partir dali, é com ele. Mais tarde, enquanto explora a floresta de novo, Ryu encontra outro monstro voador. À primeira vista, acha que pode ser o mesmo hack de antes, por causa da cicatriz no olho, mas hesita por notar algumas diferenças. Observando melhor, chega à conclusão de que o monstro evoluiu um pouco. Depois de alguns segundos, ele dispara um ataque de longa distância e Ryu percebe que é, de fato, o mesmo inimigo. Rapidamente, ele ergue uma muralha de gelo com 5 camadas, mas logo percebe que essa defesa foi destruída com apenas um ataque. Sem perder tempo, começa a se mover em direções diferentes para evitar ser atingido pelos próximos projéteis. Enquanto se esquiva, tenta revidar com sua lança cíclica, mas o hack desvia facilmente. Nesse momento, o monstro lança um feitiço que destrói uma de suas barreiras com facilidade, o que leva Ryu a pensar que ele desenvolveu a habilidade de neutralizar magia. Vendo o inimigo parado no ar, Ryu se prepara para o que pode vir, mas é surpreendido por um relâmpago que cai do céu. Ele só consegue escapar ao saltar para o lado, mas perde sua lança no processo. O hack parte para cima com as garras, e Ryu responde sacando uma espada de gelo recém-criada. Mesmo sem tempo para descansar, bloqueia os ataques com firmeza. O monstro continua pressionando com investidas rápidas e projéteis, mas Ryu consegue defender tudo com sua espada improvisada. Em determinado ponto, o monstro recua para ganhar impulso e tenta atacá-lo de novo com mais força. Porém, Ryu se mantém calmo e concentrado, e quando a criatura se aproxima, consegue fincar a espada direto em seu corpo. O golpe derruba o monstro, e Ryu finalmente entende o ressentimento que ele guardava. Afinal, foi ele quem o cegou. Agora, ele percebe que o hack ficou mais forte depois daquele encontro anterior. Era como se ele tivesse se preparado para reencontrá-lo. E por respeito ao orgulho do adversário, Ryu decide dar um fim digno ao duelo. Retira a espada do corpo da criatura, encerrando a luta. Logo depois, um enorme dragão sobrevoa a mesma floresta. No caminho de volta para casa, Ryu é surpreendido quando esse ser aterrissa bem à sua frente. Para sua surpresa, o dragão fala com ele, revelando que não sabia se conseguiria passar tanto tempo sem usar telepatia. Ele pergunta se Ryu havia visto um pássaro que evoluiu de um falcão assassino. Ryu confirma e pede desculpas caso fosse um subordinado dele, já que havia acabado de derrotá-lo. O dragão, no entanto, o parabeniza pela conquista e comenta que o objeto preso à sua cintura é bem curioso. Ao mostrar o item, Ryu ouve do dragão que aquela é a espada do Rei das Fadas. E se ele a entregou, é porque tem consideração por ele. Ryu então aproveita a chance para fazer algumas perguntas. Pouco depois, o dragão diz que precisa partir, mas antes disso revela seu nome, Lewin. Ryu também se apresenta. Em outro lugar vemos Miguel, o anjo, observando Ryu. Ele descobre que o garoto carrega um atributo oculto, algo que não esperava encontrar, já que o último caso parecido foi com uma mulher que foi sua primeira reencarnação, há mais de 10.000 anos. Miguel então revela que o atributo oculto de Ryu é a juventude eterna, e assim termina o primeiro capítulo.
Ryu começou a caminhar e encontrou um barco quebrado. Não conseguia entender como podia existir algo assim naquela ilha. Tinha decidido ir até o mar depois de tanto tempo porque queria comer frutos do mar com sal, mas acabou se deparando com uma bagunça completa. Caminhando um pouco mais, encontrou um homem desmaiado no chão. Ryo se agachou para ver se ele ainda estava respirando, mas percebeu que ele estava sem pulso. Ao olhar para o lado, viu um outro homem sentindo muita dor e decidiu se aproximar para ver se ele estava bem. Nos é mostrado o que aconteceu enquanto ele estava no mar. Um polvo gigante agarrou o seu barco e o afundou como se não fosse nada. O garoto acabou afundando junto com a embarcação. Ao acordar, se perguntou se tinha conseguido chegar ao seu destino, mas logo percebeu que estava em um lugar completamente inesperado. Ao sair da casa, notou que era um lugar bem bonito. Ryu percebeu que ele finalmente havia acordado e ficou feliz por ver que o garoto estava bem. No entanto, o garoto se assustou ao perceber que não havia sentido a presença de Ryu. Achava que ele devia ser muito forte por conseguir ocultar tanto o seu poder. A forma como ele estava vestido chamou bastante a sua atenção. Pensou que Ryu devia ser bem pobre e que não tinha nada melhor para vestir. Sabia que não deveria pensar assim de alguém que mal conhecia. Logo, o garoto se apresentou como Abel. Se Ryo realmente tivesse sido quem o salvou, ele era grato do fundo do coração. Ryo respondeu que não precisava se incomodar com isso. Tinha levado ele até sua casa para cuidar dos ferimentos. No entanto, apenas Abel havia sobrevivido. Os outros estavam mortos quando ele chegou ao barco. Mas o garoto pediu para que ele não ficasse mal com isso, já que aquelas pessoas não passavam de contrabandistas. Por enquanto, Ryo achou melhor comer alguma coisa, já que a barriga de Abel estava roncando bastante. Poderiam conversar durante a refeição. Ao entrarem na casa, Ryo explicou que só tinha aquela roupa, e Abel ficou confuso. Ryo disse que não tinha linha nem tecido, então não conseguia fazer nada melhor do que aquele trapo que usava. Abel comentou que era só comprar com dinheiro, mas antes mesmo de terminar a frase, pensou que o garoto provavelmente não tinha nenhum centavo no bolso, e por isso ainda não tinha comprado roupas novas. Achou que talvez tivesse ofendido o rapaz que salvou a sua vida. Ryo explicou que não havia pessoas por aquelas bandas, muito menos cidades por perto. Abel notou que o prato era feito à base de carne e percebeu que havia uma faca que provavelmente tinha sido usada para caçar. Para Ryo, no entanto, aquela faca era usada mais para autodefesa ou para limpar o que pegava. Em seguida, Ryo mostrou para o garoto que era um mago da água. O garoto percebeu que mesmo na província central, apenas cerca da metade da população conseguia usar magia. Na verdade, o próprio Abel não era capaz. Ryo não entendeu, já que Miguel havia dito que apenas 20% das pessoas não podiam usar magia. Abel então perguntou se Ryo poderia levá-lo até a costa. Enquanto caminhavam pela floresta, Abel estava bem curioso com o fato de Ryo ser um mago. Queria saber se ele não precisava de um cajado ou algo parecido. Ryo nunca tinha precisado de nada assim para usar seus feitiços. Abel achou que ele devia ter perdido o cajado por causa da vida pobre que levava. O garoto percebeu que só falava coisas sem pensar e não conseguia conter as palavras que saíam da sua boca. Abel pediu para que Ryo ficasse atrás dele, pois assim poderia defendê-lo. No entanto, Ryo disse que não podia fazer isso. Mesmo assim, Abel insistiu que o deixasse retribuir de alguma forma. Disse que seu ego não aguentaria ser salvo o tempo todo. Ryo disse que contaria com ele se fosse necessário. Ao chegarem à costa, perceberam que os corpos que estavam na praia haviam sumido. Devem ter sido comidos ou levados pelo mar. Abel agradeceu mais uma vez a Ryo. Se não fosse por ele, provavelmente teria tido o mesmo destino daquelas pessoas. Ryo achou que ele realmente tinha sorte. Abel entrou no barco e pediu para que Ryo não fosse tão formal com ele. Não parecia certo o homem que tinha salvado a sua vida continuar o tratando daquele jeito. Ryo explicou que falava com respeito porque Abel parecia ser bem mais velho, mas disse que isso não importava e que a partir daquele momento iria tratá-lo como um amigo próximo. Abel preferia assim. Todos os seus amigos o chamavam desse jeito. Ryo ficou surpreso por ter conseguido seu primeiro amigo naquele mundo. Abel, por outro lado, não conseguiu encontrar o que estava procurando. Então, Ryo quis saber o que ele pretendia fazer agora que estava naquela ilha isolada. Primeiro, Abel queria reencontrar seus amigos. Seria bom ir até a cidade de Lani, mas achava que tinha sido levado para bem longe, mais ao sul. Ryo não tinha certeza de onde ficava a cidade chamada Lani, mas achava que era necessário ir bastante para o norte. Abel percebeu que teria que se preparar muito para conseguir chegar até lá. Por isso, convidou Ryo para ir junto, já que o garoto vivia de forma tão isolada. Ryo ficou assustado com o convite repentino, mas Abel logo pediu desculpas por ter sido tão direto.
Queria que Ryo interpretasse aquilo como um pedido de trabalho. Ele não fazia ideia de onde estava e nem sabia como chegar a Lune. Precisava de um guia para o caminho. Ryo entendeu e disse que precisava se preparar, perguntando se Abel conseguiria esperar até o dia seguinte. Ao anoitecer, Ryo pensou que estava acostumado com aquela vida pacata e até tinha começado a cultivar algumas coisas. Antes de partir, queria se despedir de uma pessoa importante para ele. Abel achou estranho, já que o garoto havia dito que não havia ninguém por aquelas bandas. Pensou que poderia ser uma homenagem a alguém querido. Sabia que não podia se meter nisso, pois não dava para dizer que Ryu vivia completamente sozinho. Antes de ir embora, Ryu se despediu do homem de armadura que sempre esteve com ele naquela ilha. Disse que estaria longe da floresta por um bom tempo e não sabia quando voltaria. Era muito grato por tudo o que ele havia feito por ele. Graças àquele homem, conseguiu sobreviver por tanto tempo. Agradeceu do fundo do coração. Naquele dia, teria seu último treino. Disse que lutaria a sério. Partiu para cima com uma bela dança de espadas, e ambos trocaram golpes incríveis. Depois da luta, Ryu acabou perdendo mais uma vez. O homem se virou, entrou no lago e começou a conjurar um feitiço de água. Então, entregou uma roupa para o garoto, já que teve pena do trapo que ele usava. Ryu agradeceu e disse que usaria aquela roupa com muito carinho. No dia seguinte, os dois partiram rumo à cidade. Mas antes de irem, Ryu se virou para se despedir da sua antiga moradia. De repente, encontraram um javali. Abel partiu para cima da criatura e conseguiu derrotá-la com muita facilidade. Lembrou que magos normalmente não usavam esse tipo de magia. Explicou que aquilo eram técnicas usadas por espadachins e outras pessoas que lutavam com armas. Ryo entendeu e percebeu que Abel era realmente muito forte. No dia seguinte, Abel ouviu algo se mexendo e decidiu ver o que era. Ao se aproximar, percebeu que eram polvos gigantes. Achou melhor mudar de caminho para chegar até a cidade. Ryo conseguiu sentir que os polvos do lago estavam seguindo eles. Abel puxou sua espada, pronto para combater as criaturas. O garoto notou que eram muitos e decidiu usar sua magia para derrotá-los. Ryo venceu todos com extrema facilidade. Abel ficou impressionado com a força que o garoto demonstrou. No entanto, Ryo disse que não sabia explicar. Era apenas magia da água, uma lança de cincelo. Conseguiu conjurar 4 lanças. O normal daquela magia era sair por um encanamento, segundo o mago que Abel conhecia. Ryo achava que talvez fosse diferente com o vento, mas que com a água aquilo era bem comum. Conseguiu até criar um copo e encher com água. Enquanto caminhavam, Abel entregou para Ryo uma moeda de bronze. Aquele era um tipo de moeda que Ryo nunca tinha visto antes. Abel explicou que era um florim de bronze, usado no reino de Nightley, onde ficava a cidade de Lune. Nas províncias centrais, cada nação cunhou suas próprias moedas, mas todas elas usam o mesmo valor. Ryo acha o nome das cidades um pouco brega demais. Andando pelo local, de repente as pedras começam a se mexer, e Abel, com facilidade, consegue partir uma delas ao meio. Ryo usa o seu escudo para bloquear, e ambos percebem que estão cercados. Abel explica que estão no território dos golems de pedra. Ryo sempre achou que eles seriam mais humanoides, com braços e prensas. Abel vai tentar investir contra um que está próximo. Quer que Ryo fique no local. Partindo para cima, Abel consegue ferir a besta com o seu golpe, mas ela logo se regenera. Subindo nas pedras para tentar desviar, Abel percebe que não adianta. Essas bestas sempre se regeneram. Ryo diz que tem um ataque que gostaria de tentar. Deixando com o garoto, Ryo usa uma pedra de gelo gigante e lança contra todos os golems, e assim os derrota com extrema facilidade. Abel pergunta para saber que golpe foi esse. Para Ryo, foi apenas um feitiço simples. Conseguiu derrotar todos, exceto um, e gostaria de saber o motivo de o golem não estar se mexendo. Ryo acha que esses golems devem absorver a energia do solo. Agora que foram derrubados, acredita que eles não conseguem se levantar. Ao notar, ambos percebem que há uma pedra mágica. O garoto nota que ela é bem grande, e a cor é surpreendentemente vívida. Essa coisa deve ter derrotado todos os monstros que encontrou por muito tempo. É o espólio da batalha. Ryu gostaria de coletar os outros golems de pedra também, mas acha que não vai rolar. Ao andar mais um pouco, eles acabam encontrando um crocodilo gigante. Ryu jamais havia visto uma criatura desse porte, e Abel também. Ryu percebe que tem algo indo na direção do monstro. Ambos notam que parece que vão ver uma grande batalha de feras. Abel acha que o monstro vai se dar mal. No entanto, Ryu acredita que não vai ser tão fácil assim. As bestas começam a atacar o monstro com suas pedras, então ele usa o poder do grito para desmaiar todas as criaturas. Ryu achou que haveria uma segunda rodada entre Abel e o monstro, mas ele jamais vai lutar contra aquela besta.
Abel já ouviu falar sobre o bloqueio de magia, já ouviu falar de armadilhas em masmorras assim, mas não em monstros. Ryo fica animado ao escutar que nesse mundo existem masmorras. Abel nota que pode ser uma boa oportunidade. A única masmorra nas províncias centrais fica na cidade para onde estão indo Lone. Ryo não entende o motivo de Abel ter guardado esse segredo. Mesmo que diga isso, Abel não sabia que Ryo tinha tanto interesse em masmorras. Ryo pergunta se há mais alguma coisa que Abel esqueceu de contar. Abel pergunta se ele sabe sobre os elfos e anões. Ryo quer que ele conte mais. O garoto explica que anões são ferreiros habilidosos e bons de briga. Quanto aos elfos, tem quase certeza de que Lune tem apenas um. A maioria constrói assentamentos na floresta e não saem de lá. Isso é exatamente como Ryo imaginava. No dia seguinte, estão próximos do território humano. Basta apenas atravessar a montanha. Abel gostaria de saber de onde vêm essas informações que Ryo está passando. O garoto explica que se encontrou com um dragão, que passou todas essas informações, que essa terra onde Ryo está é cercada pelo mar a leste, oeste e sul. E ao norte, há uma cadeia de montanhas que a separa do próximo continente. Portanto, é improvável que encontre algum humano ao sul do território do sul. Caminhando pelas montanhas, ambos acabam sentindo algo. Ao notar, percebem que é um monstro. Para que possam seguir em frente, alimentam a criatura, e ela sai logo em seguida. Abel havia entrado em estado de choque. Aquele bicho tinha uma presença e tanto. Ryo duvida que teriam sobrevivido a uma batalha contra aquela besta. Os seres humanos não foram feitos para lutar contra essas feras. Não há relatos de pessoas que tenham visto behemoths ou grifos há séculos. O garoto percebe que tem algo de errado com esse lugar. Abel aposta que as montanhas têm mantido os behemoths e grifos fora do território humano. Ao olhar para o lado, encontram aquelas mesmas criaturas, e Ryo pergunta se não quer lutar, mas o garoto acha melhor não. Para combater essas bestas, são necessários 20 aventureiros experientes, e mesmo assim ainda há vítimas. Ryo tem a sensação de que ainda vão encontrar muitos deles na jornada. Talvez não consigam evitar o combate. Ryo acha que é melhor lutar contra ele. Ao sair do esconderijo, Abel acha melhor que não. Ryo conjura um feitiço, assim prendendo-o no chão, e Abel dá o golpe final. De repente, aparecem mais deles, e Abel desvia dos golpes. Ryo, com um só golpe, derrota essas bestas, e ambos tiram o cristal que há dentro dessas criaturas. Abel fica impressionado com a facilidade com que derrotaram essas bestas. Ryo pergunta se prefere uma batalha de vida ou morte. Abel com certeza não quer isso, e essa batalha foi perfeita. Ao ver algumas criaturas, Abel acha melhor desviar. E finalmente estão perto do destino, e assim termina mais um episódio. Andando pelo local, agora que sabem como derrubar wyverns, o garoto acha melhor se divertir mais. Abel pede para que Ryo não fale besteiras, acha melhor não se depararem com nenhum deles. Dito isso, coletar tantas pedras mágicas para ambos foi algo inesperado. Ao chegarem ao norte, Abel pergunta onde estão. Ryo, surpreso, pergunta se aquele lugar não é o Império de Borri. Abel diz que não, já que o Império fica ao norte do reino, portanto isso é improvável. O garoto não entende por que Ryo tem tanta inimizade com esse reino, mas ele explica que não tem nada de errado. Não odeia o Império de forma alguma, só não gosta do nome, e nada mais. Ao perceberem que há uma estrada que vai para o leste e outra para o oeste, concluem que, se seguirem para o oeste pela entrada, vão chegar à cidade de Kailad. Ryo está animado por finalmente estarem prestes a chegar a uma cidade e poderem dormir em uma cama. Abel pergunta se ele não estava ansioso para caçar wyverns, mas o garoto responde que isso não tem nada a ver. Ele gostaria de caçar e dormir em uma cama quando tiver oportunidade. No fim, Abel concorda, dizendo que também quer relaxar. E lembra que há umas comidas em Kailad que são muito recomendadas pelas pessoas. Por ser tão boa, acha que Ryo deveria experimentar, e o garoto fica bem entusiasmado com a oportunidade. Ao chegarem a um restaurante, Abel acha melhor que Ryo se registre na guilda de aventureiros. Um cartão da guilda pode servir como identificação, e com isso, o imposto de entrada para qualquer cidade será dispensado. Abel explica que a guilda comprará pedras mágicas e materiais de monstros por um bom preço. Caso contrário, Ryo precisaria ser um alquimista para poder usar esses materiais. Ryo fica surpreso ao garoto falar sobre alquimia. O garoto começa a babar, pois sempre quis comer curry nesse mundo.
O curry é um elemento básico nas histórias de reencarnação, mas geralmente, o protagonista precisa se esforçar muito, viajar por vários lugares antes de poder recriá-lo. Abel percebe que Ryo não passa de um maluco falando coisa com coisa. Ryo pede para que não ligue, estava apenas pensando alto. Abel fala para Ryo comer logo, já que aquele curry é a comida mais famosa da cidade. Ao experimentar, Ryo sente um choque de sabor e começa a comer como se estivesse faminto. Abel pede para ele ter um pouco de calma, dizendo que pode repetir se quiser. Após comer o segundo prato, Ryo pede ainda mais curry. Abel fica feliz por Ryo ter gostado tanto da comida. No dia seguinte, após uma boa noite de sono, Ryo ainda está com o gosto do curry na boca. Abel não achava que ele fosse gostar tanto assim. Ryo fica triste por Abel ter escondido esse segredo. Quer saber se tem mais alguma coisa importante que ele esqueceu de contar. Já que Abel gosta muito de doces, Ryo quer que ele fale logo sobre as melhores sobremesas da cidade para poder comer todas. Abel decide que vai pensar nisso. No caminho, os dois se divertem bastante comendo e conversando. Depois de um bom tempo, finalmente chegam à cidade de Lune. Os campos de trigo ao redor deixam o local com uma vista excelente. Um dos homens fica feliz ao ver Abel de longe. Ele é Nimur, guarda da cidade. As pessoas estavam dizendo que Abel havia desaparecido, e no começo o homem acha que está vendo um fantasma, mas logo percebe que é ele mesmo. Abel explica que conseguiu voltar vivo graças a Ryu. O homem agradece a Ryu por ter salvado seu amigo e entrega a taxa de entrada dele. Assim, os dois podem entrar na cidade e ele parabeniza Abel por estar de volta. Abel apresenta a cidade para Ryo. Como vai estar com ele o tempo todo, Ryo pode obter uma classificação mais alta no registro. Abel tem um rank alto para os padrões dos aventureiros e explica que Ryo vai começar em um rank abaixo. Normalmente, ao se registrar na guilda de aventureiros, a pessoa começa no rank F. Mas como Ryo tem um poder elevado, equivalente a um aventureiro de rank B ou superior, ele pode começar no rank E ou D. Ryo percebe que Abel pode ser rank B ou até mais, e sabe que precisa trabalhar muito para alcançar o garoto. Abel explica que quanto maior a classificação, maiores são os níveis das missões que se pode fazer, o que também afeta as recompensas. Por isso, recomenda que Ryo suba logo de rank, mas diz que ele não precisa se preocupar com dinheiro. O material que Ryo está carregando é bem raro no mercado. No entanto, se vendesse tudo de uma vez, isso poderia derrubar o preço de mercado. Mesmo assim, acredita que o mestre da guilda pode encontrar uma solução para comprar tudo. Ao chegarem à guilda de aventureiros, todo mundo fica surpreso com o retorno de Abel à cidade. Sem querer atrapalhar a recepção do garoto, Ryo decide sair da guilda para respirar um pouco de ar puro. Ao andar pela cidade, uma garota repara nas roupas de Ryu e nota que elas são do Rei das Fadas. Acha que ele deve ter gostado muito de Ryu para ter dado aquela roupa. Logo percebe que o garoto é interessante, mas precisa sair porque está com pressa. Deseja reencontrá-lo com mais calma da próxima vez. Ryu fica sem entender nada. Abel sai desesperado da guilda atrás de Ryu. Pede para que ele volte, pois quer apresentá-lo às pessoas da guilda. Apresenta o garoto como Ryo, o homem que salvou sua vida. Ele vai se registrar como um aventureiro, e Abel gostaria que todos fossem amigos dele. Todos da guilda cumprimentam Ryo. Depois de um tempo, Ryo finalmente consegue sair da multidão e vai se registrar na guilda. Abel explica sobre o registro e diz que pensou em colocá-lo no nível D. A garota que o atende não entende o motivo disso, já que ninguém da Espada Escarlate apoiou alguém antes. Abel não tem muito o que dizer. Abel responde que estava pensando em conversar com o mestre da guilda sobre o assunto, entre outras coisas também. Então, a garota decide chamar o líder o quanto antes. Ao chegarem a uma sala, o homem aparece, aliviado por ver Abel bem e vivo. Abel pede desculpas por tê-lo preocupado. O homem achou que o garoto tivesse morrido quando soube de seu desaparecimento. Quer saber quem é o outro garoto? E Ryo se apresenta. O homem também se apresenta. Seu nome é Hugh McGlamis, o mestre da guilda em Lune. Ele agradece por Ryo ter salvado a vida de Abel. O garoto pede para que não exagere, estava apenas passando pelo local e encontrou Abel jogado na praia por acaso. Abel diz ao mestre que gostaria de registrar Ryu como parte do seu grupo. O homem concorda, mas diz que Ryu precisa provar que é forte. Abel pede para que ele não se preocupe, pois Ryu é bem mais forte do que ele, o que deixa o mestre espantado. Logo em seguida, entrega todas as pedras mágicas que coletaram junto dos Wyverns. O homem fica surpreso por terem conseguido derrotar aquelas bestas em apenas 2. Pela quantidade, ele sugere que seria necessário um exército para fazer isso. Caso contrário, elas poderiam até invadir o país. Abel tranquiliza o homem.
explicando que caçaram os Wyverns ao sul das Montanhas Maléficas. O homem se assusta novamente ao ouvir isso. Abel explica que, depois de encontrarem a estrada para Kailad, perceberam onde estavam. Isso deixou claro que haviam passado pelas Montanhas Maléficas. O mestre complementa dizendo que a montanha é tão assustadora que ninguém conseguiu atravessá-la. Pessoas normais, e até aventureiros, evitam chegar perto sem um bom motivo. Ele não consegue acreditar que os dois conseguiram passar por lá sozinhos. Abel pergunta se isso é o suficiente, e o homem diz que nem vai tentar discutir o assunto. De repente, uma garota invade a sala, aliviada por ver Abel vivo. O garoto se aproxima e pede desculpa a todos os amigos por tê-los preocupado. Com ela também vieram Rhea e Warren. O mestre logo se levanta e diz que eles podem usar aquela sala, e que vai fazer o processo de registro de Ryu em outro lugar. Antes de sair, Abel pede para que Ryu espere um pouco, pois quer levá-lo a um lugar. Ao chegar na sala, o homem explica que eles são a Espada Escarlate, o grupo de Abel. Eles são considerados o grupo mais popular da cidade. Ryu pergunta se pode mesmo se cadastrar no nível D. O homem sabe que Abel é muito bom e diria que é um gênio, mas também o conhece bem o suficiente para saber que ele não mataria um Wyvern sozinho. O que significa que Ryu também deve ser habilidoso o bastante para o nível D. O homem percebe que o garoto é um mago e tem uma boa forma física. De repente, Nina aparece no local se apresentando como funcionária da Guilda de Aventureiros. Logo começa na entrevista, em que Ryu tem direito a ficar na moradia da guilda por 300 dias até conseguir uma casa. Além disso, eles oferecem informações úteis para novatos, além de coisas importantes ao visitar uma masmorra. Gostariam de saber se Ryu se interessaria por isso. O garoto, sem pensar duas vezes, aceita. A entrevista logo termina com Ryu ganhando a carteira de aventureiro. Ao sair do local, Abel leva Ryu para receber o pagamento por ter sido escoltado até a cidade. No começo, ele pretendia comprar algumas roupas e um cajado quando chegassem à cidade. No entanto, Ryu não entende o que ele quer dizer com cajado. Abel havia achado que o garoto iria precisar, já que é um mago. Mas para Ryu isso não faz diferença, já que pode usar magia sem um cajado, e usa espada quando precisa lutar a curta distância. Abel nunca viu Ryu usando uma espada antes. Ao mostrar, Abel acha que é como se fosse uma faca em vez de espada. Ryu gostaria de perguntar algumas coisas para Abel sobre esse mundo. Um pouco mais tarde, Abel explicou algumas coisas para o garoto. Pelo que Abel havia dito, um dia neste mundo tem 24 horas, uma semana tem 7 dias e há 30 dias por mês. Basicamente o mesmo que a Terra. As roupas também eram medidas em centímetros, como no seu mundo. Entre tudo isso tem o Curry, e ele acha que não pode ser apenas uma coincidência. Acredita que outra pessoa deve ter se transportado ou reencarnado neste mundo, e isso teve um efeito muito bom. Ao anoitecer, fizeram uma festa para Ryu e Abel, e ambos beberam demais. No dia seguinte, estavam acabados, e Ryu foi levado para o seu novo quarto, que tem mais 3 pessoas. A cena muda para Abel contando o que aconteceu nas montanhas. Ninguém acredita que Ryu conseguiu conjurar um feitiço capaz de criar um bloco e lançá-lo no chão, pelo fato das paredes da montanha serem muito finas. Mesmo sabendo disso, Lin não escuta. Ela continua brava, dizendo que a magia só pode ser conjurada nas proximidades do lançador. Projetá-la de um ponto a outro, tudo bem, mas conjurar de longe, para ela, é impossível. Rinha pede para que a garota se acalme. Se Abel viu, não quer duvidar das palavras dele. Mesmo assim, a garota chata não quer acreditar e acha que ele está falando bobagem. Não tem como alguém perfurar um Wyvern com lanças de gelo. Os Wyverns têm uma cama de vento que desvia magia. Abel percebe que isso é verdade, mas lembra de ter visto o garoto realmente fazendo isso. A única pessoa que Rinha viu fazer isso era o Mago Infernal. Nos é explicado que ele foi capaz de queimar 1000 soldados imperiais com um único lançamento, reduziu um Wyvern a cinzas com um único feitiço e apagou uma cidade do mapa com uma única magia. Mesmo tendo visto, Abel sabe que isso é algo impossível. Rinha admira Abel. Se isso for verdade, Ryu é um achado incrível.